No vídeo de hoje eu vou contar 2 sonhos em que Deus me mostrou que Ele realmente tem uma pessoa certa para a nossa vida, bem como existem pessoas erradas que vão prejudicar e até destruir a nossa vida. O primeiro sonho aconteceu quando eu estava com uma pessoa que não era cristã e não acreditava em Deus. Eu não queria até permanecer no relacionamento, mas algumas pessoas diziam que não tinha nada demais e que até da igreja mesmo, que eu deveria continuar enquanto não vinha a pessoa certa e coisas desse tipo. Aí eu comecei, mas ficava naquela aflição e perguntando a Deus se a pessoa ia se converter, se não ia. E nesse período eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na igreja com uma amiga e chegavam 2 rapazes, um para conversar com ela e um para conversar comigo. E eles perguntavam se nós tínhamos namorado. Ela dizia que não, e eu dizia mais ou menos, porque eu estava com a pessoa, mas eu sabia que não era uma pessoa de Deus. E aí eu ficava meio sem saber o que responder e dizia isso. E aí o rapaz que veio conversar comigo ia embora, e a minha amiga ficava conversando com outro rapaz. E então eu subi, entrei na igreja, subi para a parte de cima da galeria. E fiquei pensando, meio triste, perguntando a Deus se a pessoa ia voltar, a pessoa que veio dele, porque eu estava com a pessoa errada e não queria perder a pessoa certa. E nisso, que eu chegava na parte de cima, estava um pouco diferente, tinha um vão aberto entre a escada e a plataforma. E eu ficava com medo de pular esse espaço que tinha. E nesse momento vi uma criança, pegava na minha mão e saía me levando, quase que voando, para o banco, para eu sentar. Quando eu sentava, eu olhava para ela, sentava num canto, ela sentava no outro canto do banco da igreja. Eu olhava para ela assim, agradecida por ter me ajudado e dizia: nossa, muito obrigada, você me ajudou. Eu ia cair, você me ajudou. E aí eu perguntava: você é um anjo de Deus? E nessa hora as feições dela se transformavam em feições de demônio, de uma pessoa endemoniada. E ela dizia para mim: não, eu sou um anjo do demônio e eu vou destruir a sua vida. Nessa hora eu acordei muito assim impressionada com o sonho e percebi que eu estava prejudicando a minha vida, ficando com a pessoa errada e impedindo que a pessoa certa voltasse, viesse até mim. Porque pessoas de Deus, elas vão se aproximar de você estando com outra pessoa, estando em um relacionamento. Você precisa estar esperando em Deus para que a pessoa certa venha e não em outros relacionamentos errados. E em outra ocasião, começou a se aproximar um rapaz de mim e eu pedi a Deus para me dizer se ele era ou não para mim a pessoa certa. Já estava decidida a só ficar com a pessoa que realmente viesse de Deus. E eu pedi um sinal, passei um dia em jejum, pedi um sinal, e o sinal foi negativo, de que aquela pessoa não seria para mim. Não vou contar o sinal porque vai deixar o vídeo muito longo e não é o principal. E depois desse sinal, eu sabia que a pessoa não era para mim, mas a pessoa continuava se aproximando e conversando. E eu fiquei pensando, né? Será que é? Será que não é? Será que eu devo pedir outro sinal? Não, gente. Acredite no sinal que você pedir a Deus. Creia no que Deus respondeu. E aí eu sonhei que eu estava no cinema com essa pessoa. Detalhe, eu não vou ao cinema, não tenho costume de ir. Até a igreja que eu frequentava dizia que não era certo ir ao cinema. Mas eu sonhei que estava no cinema com essa pessoa. E a parte de cima do cinema abria um quadrado, como se fosse um portal. E entrava uma luz bem forte dentro desse quadrado para dentro do cinema. E eu ouvi uma voz como se fosse de Deus falando comigo.
dizendo assim: minha filha, eu não já disse que esse rapaz não serve para você? E aí eu acordei, né? E mais uma vez eu vi que não existe meio termo, não existe mais ou menos para Deus. Existe o certo e o errado. A pessoa que você vai ter um casamento feliz e próspero e aquela que não vai ser, não é a pessoa certa para você. Então, acredite que Deus tem um plano na sua vida, acredite que Ele tem uma pessoa boa para sua vida e peça a Ele em oração, que assim como Ele enviou para mim, quando eu decidi não querer mais ninguém, a não ser a pessoa vinda dEle, aí foi que as coisas começaram a acontecer e tudo deu certo. E como eu já contei, aconteceram até milagres extraordinários no meu casamento, para que a cerimônia de casamento, a festa de casamento acontecesse, nós recebêssemos a bênção de Deus. Então vale a pena você perguntar a Deus sobre isso, porque Ele tem sim uma pessoa escolhida para a sua vida. Que essa mensagem possa edificar a sua fé, fortalecer você no caminho de Deus, nesse processo de espera pela pessoa que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida.